Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. O pessoal tem me pedindo muito para projetar um circuito que faça a reversão de um motor de corrente contínua para utilizar em robôs ou diversos projetos. Mas tinha que ser um circuito bem simples e extremamente funcional, que mandasse toda a tensão de VCC, toda a potência da fonte para o motor. Pensando nisso, eu projetei um circuito utilizando alguns transistores e relés. É bem simples e à prova de falhas. Por que eu digo isso? Porque, ao contrário de uma ponte H, ele não tem estados proibidos na entrada. Eu utilizei esse circuito para controlar esse robô que vocês estão vendo. Um robô Android, controlado via Bluetooth, que eu utilizo para incentivar a criançada a entrar nessa área da ciência. Se você está se perguntando se eu vou ensinar a fazer esse robô aqui no canal, sim, com toda certeza, ensinar tudo dele. E se você não quer perder, inscreva-se aqui no canal. Esse é um circuito bem simples, eu vou explicar como funciona o circuito e depois vou mostrar na prática aí para você. Se você quer comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, acesse o Baú da Eletrônica e o link está aqui embaixo na descrição. Vale muito a pena conferir os componentes lá. Está aqui o nosso circuito, pessoal. É um circuito bem simples. Parte boa dele assim é que, além de ser fácil de montar, ele não tem um nível de estado proibido nas entradas, como a ponte H, ou seja, não vai dar um curto se você colocar, por exemplo, as duas entradas ligadas. E o mais legal é que ele mantém freado o nosso motor. Mas posteriormente eu vou estar postando um circuito para fazer a reversão do motor de corrente contínua com transistores, ou quem sabe MOSFETs, e também um controle de reversão com ponte H e controle PWM, ou seja, controle da velocidade do motor. Então inscrevam-se no canal aí para não perder. Primeiramente nós temos aqui dois botões que farão a reversão do nosso motor. Vamos dar uma olhadinha como. Iniciei a simulação aqui. Se eu aperto esse botão, nosso relé 3 liga e o motor gira no sentido horário. Se eu aperto o outro botão, nosso motor gira no sentido anti-horário. Como que funciona esse circuito então? Eu vou estar gravando uma aula explicando detalhadamente para vocês como funciona o relé, como funciona o diodo, como funciona o transistor e assim por diante no nosso quadro Universo Eletrônico. Aqui eu vou dar uma noção por cima, que para você que não tem nenhum conhecimento eletrônico, vai ser ótimo. E para você que quer ver o funcionamento detalhado dos componentes, tem muito material na internet e eu ainda vou gravar um vídeo explicando do meu jeito todos esses componentes detalhadamente. Quando eu aperto esse botão aqui, é enviada energia para o nosso transistor, que por sua vez chaveia o negativo entre o terminal emissor e coletor. Ou seja, eu aperto esse botão, energia é enviada, o negativo que está ligado no emissor parte então para o coletor. Partindo para o coletor, chega aqui e vai para este terminal da bobina. Como o outro terminal da bobina do relé está ligado no positivo, essa bobina cria um campo eletromagnético. Nela converter energia elétrica em energia eletromagnética. O relé, por sua vez, faz o seu papel. O relé é um dispositivo eletromecânico que utiliza eletricidade e mecânica juntos para fazer com que seja possível que sinais de pequena intensidade de corrente acionem sinais de grande intensidade de corrente isolados galvanicamente. Como que funciona? Essa bobininha aqui cria um campo eletromagnético e esse contato que está agora ligado ao positivo, normalmente fechado, vai para o normalmente aberto, mandando negativo para o nosso motor. Então vou apertar o botão para vocês verem. Eu aperto o botão, ele cria o campo eletromagnético, atrai essa haste de metal móvel. Agora o que nós temos enviado para o nosso motor aqui? Vamos comigo. Negativo, lembrando pessoal que esse negativo é o mesmo que esse positivo é o mesmo que esse, que esse e que esse. Tudo que tem esse sinal é a mesma coisa, no circuito vocês vão ligar tudo junto. E esse daqui, por exemplo, nosso ground, nosso negativo vai ser ligado junto também. Eles dois e esses 4 são os positivos. No motor nós temos negativo sendo enviado graças ao ter ligado esse relé, e no outro terminal nós temos positivo, porque esse relé está desligado. Então nós temos aqui negativo e positivo. Quando eu desligo esse cara, nós temos positivo e positivo sendo enviado para o motor. Se eu acionar esse botão, agora é enviado negativo para cá, e o nosso outro terminal do motor já está com positivo. Assim foi invertido, de negativo positivo para positivo e negativo, e o motor gira no sentido anti-horário. Eu tinha dito para vocês que uma das vantagens desse circuito é que não existe um estado proibido nas entradas. Como assim? Por exemplo, na ponte H, se você ligar as duas entradas, colocar elas em estado 1, você manda o motor ir para os dois sentidos ao mesmo tempo. Isso é impossível. E o que acontece? Ocorre um curto entre dois transistores e eles acabam queimando. Neste caso aqui, se eu acionar as duas entradas, os dois eles abrem.
ligando os dois terminais do motor ao negativo. E nada acontece, simplesmente o motor para, não tem nenhum curto-circuito. Desligando uma das entradas, ele volta a girar no sentido devido. A outra vantagem é se o motor está desligado, ou seja, os dois relés estão desligados, o motor fica freado. Como assim? Repare que os dois terminais do motor estão ligados ao positivo, ou seja, a mesma coisa que dizer que os dois estão em curto. E o motor também pode ser um gerador. Quando você joga energia elétrica para ele, ele gira o eixo. Se você girar o eixo com a mão, ele gera energia. Se os terminais que vão liberar essa energia estão em curto, fica mais pesado para você girar o eixo, pois você está realizando o trabalho e convertendo essa energia mecânica em elétrica. Quando você consome mais energia devido ao curto, você tem que gerar mais energia, tem que trabalhar mais para gerar essa energia. Por isso que pesa o nosso motor. Assim, por exemplo, se você fez esse circuito para controlar a rodinha de um robô, na hora que você desliga o motor, automaticamente a rodinha já dá uma freada legal. Claro que o motor não fica travado, ele só pesa mais o eixo. Para que servem esses dois diodos ligados inversamente polarizados? Por que inversamente polarizados? Para que usar esse termo? É simples, galera. Aonde nós temos esse risco é o negativo do nosso diodo, ou seja, o cátodo. Nesse outro lado aqui, nós temos o positivo, ou seja, o anodo. Reparem que o positivo está ligado no negativo do diodo. E aonde virá negativo quando eu pressionar o botão, está ligado no lado positivo. Ou seja, ele está ligado inversamente polarizado. Para que esse diodo está aqui? Quando nós alimentamos a bobina do relé, qualquer indutor que seja, ele transforma energia elétrica em energia eletromagnética. Quando nós desligamos, ele tem a característica de fazer a inversão, converter essa energia eletromagnética em elétrica. E essa tensão, ela volta inversamente polarizada. Ou seja, se aqui tinha entrado negativo, aqui agora sai positivo, e aqui que tinha entrado positivo agora sai negativo. E essa tensão voltando para o circuito pode danificar o seu circuito. E o diodo, ligado dessa forma, acaba pondo em curto essa tensão, mas somente a tensão de retorno, pois ele está ligado inversamente. Pondo em curto, ele acaba com essa corrente de retorno, né? E essa corrente é eliminada e não danifica o nosso circuito. E por que eu utilizei o valor de 15K aqui no resistor? Podia ser qualquer um. Por que 15K? Bom, porque 15K, pessoal, é um valor que eu calculei, né? Um resistor de base do transistor BC548B NPN, que vai me fornecer mais ou menos em torno de 79 mA aqui na saída do nosso transistor. Beleza? Então esse resistor é calculado para dar a corrente certa para o acionamento do relé. E também para garantir o bom funcionamento e a longa vida útil do nosso transistor aqui. Então, vamos ver o funcionamento desse circuito na prática. Está aqui montado na prática o nosso circuito. Nós temos aqui os dois relés 5 volts 5 pinos, os dois diodos retificadores, os dois resistores de 15K e os dois botões para fazer o acionamento, certo? Além de um motor para a gente poder conferir se o circuito funciona mesmo. Se eu aperto esse botão, nosso motor gira para um lado. Eu vou até diminuir a rotação dele para vocês verem. Se eu aperto esse outro, o motor gira para o outro lado. Esse circuito tem algumas vantagens bem legais. Além de ser bem resumido e utilizar somente dois relés, por exemplo, imagine que você queira controlar esse motor a partir do Arduino. Se você ligasse diretamente o relé em uma saída digital do Arduino, por exemplo, ou do microcontrolador, você iria danificar, queimar a saída ou até mesmo o microcontrolador. Porque geralmente as saídas do Arduino fornecem até 20 mA e o relé está consumindo em torno de 79 mA. Mas com o transistor que a gente inseriu aqui, basta pegar esse fio e ligar diretamente ao pino do Arduino para controlar o seu motor. Um pino para cada sentido de giro, né? Acionou esse pino, gira para um lado, acionou esse, gira para o outro. E o legal é que se na programação ou aqui mesmo, né, você se confundir e acabar ligando os dois sentidos ao mesmo tempo, não dá curto. Simplesmente desliga o motor. Ó. Liguei para um sentido, vou ligar para o outro. Ó. Ele desliga o meu motor. Ó. Os relés acionam, só que o motor desliga. Isso é muito bom para evitar curto e danificar componente. Quando ele desliga o motor, ou seja, quando os relés estão desligados, ele mantém o motor freado. Isso eu acho legal, porque o robozinho para na hora. Por quê? Porque os terminais do motor são postos em curto, graças aos relés. Os relés estão desligados e os contatos estão fechados, né? E o comum está ligado aos terminais dos motores e o normalmente fechado está ligado no negativo. Então, simplesmente, esses dois terminais estão em curto. Isso daqui, esse motor também é um gerador, né, pessoal? Se eu giro isso daqui, eu gero eletricidade aqui. Então, eu realizo o trabalho e aqui eu tenho o resultado desse trabalho
em forma de energia elétrica, energia mecânica sendo convertida em elétrica. Se eu consumo essa energia, ou seja, se eu boto esses terminais em curto, eu tenho que gerar mais trabalho para gerar mais energia, pois ela está sendo consumida. Nesse caso aqui, eu vou tentar mostrar para vocês. O motor está fechado em curto, graças aos relés desligados. Eu vou tentar girar. Ele está pesado. Perceba que ele não pega embalo, né? Agora eu vou desconectar um dos fios. Não está mais em curto, então está livre. Ó. Muda até o barulho, né? Ele pega até mais embalo. Isso é muito legal. E por que ele freia? O que tem aqui dentro? Nenhuma ação mecânica, tá, pessoal? É simples. Quando você gira a roda, você gira um conjunto de engrenagens que gira o eixo do motor. Esse rotor é composto de metal e uma bobina, girando em torno de ímãs. Quando ele gira, o campo magnético dos ímãs induz uma corrente em cima das bobinas, que são transmitidas até esses terminais através das escovas do motor. Devido ao fato dos terminais estarem em curto, cria-se um campo eletromagnético de retorno em cima da bobina. E essa bobina cria um campo eletromagnético com polaridade oposta à do ímã, fazendo com que pese na hora de girar. Pois se você tem um campo magnético em um sentido e outro e tenta girar, fica mais pesado. Correto, pessoal? Estamos aqui com o nosso relé. Este relé, ele tem 5 pinos. Esses 2 pinos, para ajudar você na montagem, são da bobina, ou seja, é aqui que você manda os 5 volts, tanto faz positiva e negativa, pois essa é uma carga indutiva, né? É um indutor, uma bobina que está aqui dentro. Aqui no meio nós temos o comum, aqui nós temos o contato NF, ou seja, normalmente fechado, e aqui nós temos o contato NA, normalmente aberto. Você também pode achar com multímetro esses terminais. A bobina sempre vai apresentar uma resistência de 50 a 300 ohms, dependendo da marca do relé, né? Um relé para 5 volts, claro. Aqui nós vamos ter resistência baixíssima, né? De 0 ohms, e aqui resistência infinita. Vocês podem medir com multímetro ou verem no datasheet do transistor. No meu caso, o terminal da direita do transistor é o emissor, o do meio é a base e da esquerda o coletor. Fiquem atentos a isso, ou seu projeto não funcionará. Você pode testar utilizando o multímetro ou digitar o código do componente na internet e ver no datasheet qual pino se refere ao emissor, base ou coletor.